Hoje vamos viajar no tempo até um dia que abalou a Europa e mudou o seu rumo para sempre. Vamos falar de um único ataque a uma ilha remota que deu o pontapé de saída para a temível Era Viking. Marquem bem esta data, 8 de junho do ano 793. Para quase toda a gente, foi um dia perfeitamente normal. Mas numa pequena e isolada ilha, a história estava prestes a ser reescrita, a ferro e fogo. O que é que aconteceu de tão importante neste dia? Então, vamos tentar imaginar a cena. Estamos na ilha de Lindisfarne, um lugar conhecido pela sua paz, um autêntico santuário. De repente, lá ao fundo, no horizonte cinzento do mar, começam a aparecer umas formas estranhas, ameaçadoras. Ninguém ali alguma vez tinha visto algo assim. Não, não. Não eram barcos de pesca, nem de mercadores. Eram os famosos drakers. Embarcações compridas, velozes, com as proas esculpidas para se parecerem com cabeças de dragão. Só a visão destes barcos no horizonte já era um anúncio do terror que vinha a caminho. E pronto, com a chegada destes barcos, a paz da Ilha Sagrada foi completamente estilhaçada. O primeiro e mais notório ataque viking em solo inglês estava prestes a acontecer, pondo um fim brutal a uma longa era de tranquilidade. Mas por que Lindisfarne? De todos os sítios possíveis, por que atacar uma ilha de monges? A resposta, na verdade, é bastante simples. Lindisfarne era o alvo perfeito, era rico e, mais importante ainda, estava totalmente desprotegido. É que Lindisfarne não era um mosteiro qualquer. Fundado no ano de 635, já tinha mais de 150 anos de história. Era um dos grandes centros espirituais e de conhecimento de toda a Europa. Um verdadeiro farol de civilização. E aqui está o ponto crucial. Lindisfarne era um centro de saber, sim, mas também era um autêntico cofre. Ao longo de décadas, foi acumulando uma riqueza inacreditável em ouro, prata, relíquias e tecidos caríssimos, tudo doado por gente rica e poderosa. Era literalmente um tesouro à espera de ser levado. E parte desse tesouro eram os manuscritos ilustrados. Esqueçam os livros de hoje. Naquela altura, um livro destes era uma obra de arte. Cada página era desenhada à mão, decorada com ouro verdadeiro e pigmentos super raros. Para os monges, isto era conhecimento sagrado. Para os invasores, era só ouro fácil de arrancar das páginas. E é aqui que a história se torna trágica. A ilha não tinha muralhas, não tinha soldados. A comunidade de monges acreditava que o facto de o lugar ser sagrado era proteção suficiente. Essa fé, infelizmente, transformou-os num alvo incrivelmente fácil. Ok, já percebemos porque é que Lindisfarne era um alvo tão bom. Mas e os atacantes? Quem eram, afinal, estes homens que chegaram nos barcos de dragão? Bem, o que temos aqui é um verdadeiro choque de civilizações. De um lado, os monges do Reino da Nortúmbria, com uma vida dedicada à oração, ao estudo, à arte. Do outro, guerreiros da Escandinávia, com uma cultura de combate, de exploração, onde a riqueza se media em prata e ouro. Eram dois mundos completamente opostos, que estavam prestes a colidir da forma mais violenta possível. Quando pensamos nos Vikings, a primeira imagem que nos vem à cabeça são os machados e as espadas, certo? Pois, mas a sua verdadeira arma secreta, a vantagem tática que os tornava tão perigosos, era outra coisa. Era a tecnologia dos seus barcos. A engenharia destes barcos era absolutamente genial para a época. Eram construídos com uma técnica chamada clinker, com tábuas de madeira sobrepostas que os tornavam fortes, mas flexíveis. E o mais importante, o design permitiu-lhes navegar em águas com apenas 1 metro de profundidade. Sabem o que é que isto significa? Que não precisavam de portos. Qualquer praia servia para desembarcar, atacar de surpresa e desaparecer. Era uma vantagem brutal. O ataque a Lindisfarne foi rápido, uma questão de horas talvez. Mas as suas consequências, essas iam ecoar durante séculos. Este evento não foi um fim, foi o início de uma nova e temível era na história da Europa. O impacto imediato foi o pânico absoluto. A notícia espalhou-se como um incêndio. As pessoas que viviam na costa, aterrorizadas, começaram a fugir para o interior. O comércio local, que dependia muito do mosteiro, colapsou. Aquela sensação de segurança que existia há gerações, desapareceu numa única tarde. E isto não foi apenas um problema local. O ataque a um lugar tão famoso e sagrado como Lindisfarne foi um alarme que soou por toda a Europa. A mensagem era muito, muito clara. Se nem aquele mosteiro estava a salvo, então nenhuma costa, em nenhum reino, estaria segura.
a Europa foi forçada a adaptar-se, e rápido. Os reinos começaram a construir fortificações na costa, a organizar defesas locais, até a arquitetura mudou. Os novos mosteiros passaram a ser construídos quase como se fossem castelos. E, num gesto muito simbólico, os monges pegaram nas relíquias do seu santo mais importante, São Cuthberto, e levaram-nas para um local seguro, no interior, o que acabou por dar origem à famosa Catedral de Durham. Olhando para esta linha do tempo, percebemos a verdadeira dimensão disto. O ataque de 793 não foi um evento isolado. Foi o gatilho, o ponto de viragem que deu início à Era Viking, um período de mais de 200 anos de ataques, comércio e colonização que iria redesenhar completamente o mapa da Europa. No fundo, Lindisfarne foi a prova de que este tipo de ataque funcionava e era muito lucrativo. As incursões tornaram-se mais e mais frequentes. Mas com o tempo, a estratégia evoluiu. Eles deixaram de ser apenas saqueadores para se tornarem exploradores e colonizadores, estabelecendo-se em lugares como a Inglaterra, a França e até a Rússia, e mudando a Europa para sempre. E isto leva-nos à reflexão final, que é o mais fascinante nisto tudo. Como é que é possível que um único ataque, brutal, a uma pequena comunidade numa ilha isolada, tenha sido o rastilho que abriu um capítulo inteiramente novo na história, forçando um continente inteiro a defender-se, a unir-se e a transformar-se para sempre?